Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Neste momento, passando aqui para que mesmo dentro do meu transporte, estamos neste momento na cidade de Araripina, no Pernambuco, mas me veio esta palavra à mente e eu vou falar para todos vocês, quem sabe você vai transmitir na sua igreja e vai servir para a edificação de toda a igreja. Eu quero falar sobre um dos principais problemas da igreja nos dias odiernos, mas que estes problemas vêm desde os primórdios. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5,17, está escrito assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade de Deus. O apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2, ele pede até pela compaixão de Deus. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com esses dois textos bíblicos, eu quero dizer que um dos maiores problemas nas igrejas é a falta de compreensão. Nem todos compreendem o chamado de Deus, nem todos compreendem a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério. E se todos entendessem, muitos problemas seriam evitados. A gente sabe que quando Deus mandou Moisés tirar o povo de Israel do Egito, ele escolheu a tribo de Levi para que eles trabalhasse, fizesse o ofício sagrado dentro do tabernáculo, e da tribo de Levi foi escolhido 3 famílias, os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Os coatitas, eles eram da descendência de Coate, que foi responsável pelo ministério para cuidar do altar, das coisas sagradas, da arca da aliança, de tudo que estava ali sobre o altar. Já os gersonitas cuidavam das cortinas, daquelas partes, podemos dizer, da ornamentação do tabernáculo. E os meraritas, eles eram responsáveis por guardar as colunas, as cordas e todos os instrumentos que faziam parte dali do tabernáculo. Eles ficavam em volta, porque quem sabe alguém poderia cortar uma corda daquela, derrubar uma coluna, e ia prejudicar todo aquele trabalho. Então eles ficavam na responsabilidade. Então hoje muita gente pensa que levita é só para cantar. Não, era o zelo da casa, o cuidado da casa, tudo era com essas 3 famílias, ou esses 3 grupos, que era da tribo de Levi. E Arão, com seus filhos, cuidava do ofício sacerdotal, tendo cuidado de acender as lâmpadas, guardar a arca da aliança, e só eles tinham o privilégio de entrar no lugar santo dos santos, e o sumo sacerdote de ano em ano. Então, era necessário que cada um conhecesse o seu ofício. E a gente sabe, por exemplo, em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, diz que Nadab e Abiú, sendo filho de Arão, mas eles pediram fogo e veio fogo estranho, e eles morreram ali instantaneamente porque entraram para fazer um trabalho que não era deles. E nós poderíamos chamar vários exemplos, como o do rei Uzias, que foi um homem que fez grande empreendimento, obra de engenharia, cavou muitos poços e a sua fama cresceu, mas se ele quis entrar no santuário sem a permissão de Deus, e reuniu-se 80 sacerdotes, disse que ele não podia fazer aquilo, ele entrou, mas quando saiu de lá,
já saiu leproso e morreu num leprosário isolado, porque aquele ofício não era para ele. Como também nós observamos, Miriam ficou leprosa porque ficou com ciúme, com inveja de Moisés, o seu próprio irmão. Nós conhecemos a história de Corá, Natã e Abirã. Arrumaram 250 homens e se levantaram contra Moisés e queriam fazer um trabalho que não eram para eles, e eles também morreram 250 numa só vez. E Moisés tinha tanta convicção da sua chamada que ele disse assim, ó: se esses homens morrer como morrem os outros e Deus não fizer uma coisa nova aqui, Deus não me chamou. E quem conhece a história sabe, a terra se abriu, engoliu a eles e eles morreram, foram sepultados vivos, porque queriam fazer um trabalho que não eram para eles, não conheceram o seu lugar. Quem conhece a história de Absalão, queria o lugar do próprio pai, morreu pendurado em uma forquilha, em uma árvore, porque ele roubava o coração do povo, querendo assumir o lugar do seu próprio pai. Assim, olha, na família de Corá, Natã e Abirã, depois dos 250, eles ainda tentaram se revoltar contra Moisés e morreu mais 14.000 pessoas, porque eles não conheciam o seu lugar. Então, observem o que a Bíblia está dizendo. Paulo pedia até pela compaixão de Deus, procureis compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios 4:11 está escrito que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com um objetivo: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Mas cada um, Paulo disse, digo a cada um de vós que saiba com moderação. Cada um de nós é segundo a medida da fé, cada um se conforme com a posição, com o dom, com aquilo que Deus lhe deu, e vamos para frente, porque a vitória é nossa debaixo do sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos companheiros. Ensinamos a igreja a conhecer o seu lugar. Cada um tem uma chamada, cada um tem um ofício, e nós devemos exercer com alegria, porque foi dado segundo a medida da fé, diz a palavra de Deus. Forte abraço a todos os meus companheiros, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, querendo Deus.